Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Estamos aqui, apostos para mais uma reflexão, seguindo o tema proposto desde o início da semana, e o tema é apostasia, ou seja, o desvio da fé e o abandono da fé. Quero ler um texto muito forte que fala sobre isso, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo onde muitos estão correndo o perigo do desvio por se acomodarem às formas de práticas religiosas, não somente as que o mundo propõe, mas aquelas que nós achamos que seria o ideal para nós, sem considerar tudo o que a Bíblia diz. Isso é um grande perigo. 2 Pedro, então, capítulo 2, nos fala de um texto muito forte. E eu quero que você pense e que você reflita sobre essa verdade, que diz, a partir do versículo 20, diz: "E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirma o provérbio: o cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama." Ou seja, aqueles que um dia foram lavados, regenerados, perdoados de todos os seus pecados e de todas as suas condutas erradas, voltam a viver no pecado, voltam a ficar presos nos mesmos delitos espirituais e pecaminosos do passado. Se tornam reféns novamente de Satanás. Uma vez que haviam sido libertos, voltam a ficar escravizados. E é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Foram iluminados, foram livres, foram resgatados, foram livres da maldade, escaparam da maldade do mundo, mas depois se deixam emaranhar novamente, se deixam prender novamente pelos seus pecados. E aí, no caso, o que o apóstolo diz? Ele fala que está agora, esse estado agora de desvio, de estar fora dos propósitos de Deus, é pior, presta atenção nisso, do que antes. Então não se engane. Se você percebe que algo está tentando dominar você, arrastar você para fora dos propósitos de Deus, desviar você da palavra, desviar você da presença de Deus, desviar você da igreja, é hora de tomar atitudes radicais. Eu não vejo como alguém ser um cristão autêntico se não for radical em muitas coisas. E aí nós precisamos aprender a ser radicais com o pecado, a ser radicais com aquilo que tenta nos tirar da vontade de Deus. Mas qual é o grande problema do desviado? É que ele se desvia e ele se convence que isso não é um problemão para ele, que isso não é algo assim tão grave. Eu não estou indo aos cultos, mas eu estou com Deus. Mas eu te pergunto, como que alguém que não frequenta a igreja, que não participa do culto, que não está em comunhão com os irmãos, pode se considerar igreja não estando na igreja? Seria o mesmo que pegar uma mão e cortá-la e deixá-la exposta. Ela não tem como viver sozinha, ela não tem como sobreviver, ela não tem como se alimentar. Ela precisa estar ligada ao corpo de Cristo. E é por isso que a Bíblia fala exatamente, faz essa analogia da igreja comparando-a com um corpo que precisa ser ligada. Cada membro ligado um com o outro. Assim também a igreja é comparada a um edifício. Ele precisa estar ligado, precisa estar firmado, cada parte a sua parte, para que ele permaneça firme, em pé, e que ele suporte os vendavais, as tempestades, sem desmoronar. Se não fosse assim, por que a igreja? Por que a necessidade da igreja? Por que Jesus morreria por uma igreja?
Por que Jesus espera uma noiva? A noiva fala de um corpo, fala de um ser, né? A igreja é um corpo. Ela não fala, a igreja não é objeto, a igreja não é parede, a igreja não é o templo, a igreja não são os móveis, os utensílios que ali estão. A igreja é você, e você como igreja é um ser vivo, e esse ser vivo precisa estar ligado com o corpo. Então muitos que se desviam se esquecem desse grande e decisivo detalhe. Então muitos se conformam e se contentam em aparentemente estarem com Deus, porque eles, na verdade, eles não estão contra Deus, mas também não estão a favor. Porque se estivessem a favor, estariam preocupados em cumprir a palavra de Deus e não viver a sua própria religiosidade ao seu modo, ao seu bel prazer. Eu também quero ler um texto, mas eu quero que você volte a esse texto de Pedro, porque ele é muito profundo e ao mesmo tempo muito forte. Pensa sobre isso, volta lá depois e estuda e ora sobre esse texto. Também em Filipenses 3, versículo 18 diz: pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas. E pensam apenas na sua própria vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é tempo de decisão e eu creio que o mundo, especialmente a igreja, ela está atravessando o vale da decisão. Estamos agora afastados, não podendo fazer cultos presenciais. E para mim os cultos da internet não são cultos. São apresentações, na verdade. É impossível você cultuar a Deus pela internet. Eu não vejo como. Você pode ser abençoado, você pode ser edificado com uma palavra, você pode ser edificado com uma canção, mas falar que assistindo um culto pela internet você consegue viver o mesmo ambiente da igreja presencial, me desculpa, mas isso não é verdade. Então aqui fica um alerta para você. Você que está se acostumando ou que está achando bom os cultos online, eu te digo que isso não é igreja. A igreja precisa estar naquele ambiente de glória, produzido com aquilo que cada um tem para oferecer a Deus. Isso chama-se unidade, unidade de propósito. Todos nós em torno da mesa do Senhor, unidos como irmãos, como família. Família foi criada para viver unida, para viver juntos. Você concorda com isso? Então, se a sua família você quer que viva em unidade, então por que você poderia imaginar que a igreja não poderia viver em unidade ou não precisa viver em unidade, estando juntos, cultuando ao Senhor e juntos fortalecendo a fé uns dos outros? Então aqui vai esse alerta, nesses finais de tempos, que nós estamos atravessando de fato o tempo da apostasia e você, irmão precioso, você, irmã querida, precisa guardar o seu coração e prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações, nas suas motivações, para saber se todas elas estão alinhadas com a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia. Aguardo você na nossa próxima reflexão e, por favor, volte a meditar. Não apenas ouça ou veja o vídeo, mas volte a pensar sobre aquilo, vá na referência que eu citei e estude e analise a tua vida à luz dessas referências, ok? Deus te abençoe e por você ser tão importante é que estou aqui gravando este vídeo.